Então vamos lá, queridos irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor a você e a sua família. Vamos então dar início mais uma vez a mais uma lição de escola bíblica e nós vamos então hoje continuar caminhando na escritura, né? Em 2 Pedro. Na semana passada nós trouxemos uma introdução à segunda carta que Pedro escreve, então, à igreja na dispersão. E agora, então, nós vamos pensar nos capítulos de 3 a 11 da segunda carta que Pedro escreve a essa igreja. E eu quero que você acompanhe comigo. Assim nos diz, a partir do verso 3 até o verso de número 11. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, a que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, esse é o texto que vamos hoje pensar. O texto que vamos, então, conversar, o texto que vai, então, nos trazer os pensamentos e os estudos que vamos pensar hoje. E aí eu quero que você entenda que nós falamos inicialmente sobre a questão do conhecimento, nós chegamos a introduzir essa questão de um pleno conhecimento, de como acontece isso. E agora, então, parece que o apóstolo Pedro ele está, de alguma forma, tentando de alguma forma, falar melhor do que é, dos frutos, da consequência desse pleno conhecimento que ele introduz, então, já no início da carta que ele escreve. Então, isso nos mostra o quanto que precisamos pensar nessa dimensão que ele vai falar já no verso 3, sobre esse divino poder, e que é um divino poder que nos diz respeito à vida, à piedade, ao pleno conhecimento de Cristo por meio de sua glória e virtude. Então, vamos pensar a respeito disso, sobre, em primeiro lugar, o que a revista vai nos falar sobre suficiência espiritual. Temos vivido um tempo em que as pessoas estão insuficientes espiritualmente. Pessoas que estão se sentindo, de alguma forma, incompletas diante das adversidades, justamente porque não tem preenchido o seu espírito com tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos oferecer. Então, vamos pensar nesse divino poder. E aí você percebe que essa ideia de um poder divino nos traz primeiro o pensamento sobre qual é a natureza desse poder. E aí você percebe que a natureza desse poder não vem de homens, não vem de nós mesmos,
E aí você deve pensar nisso de forma muito especial. Porque precisamos pensar que a natureza desse poder não é nosso. Justamente a natureza dele é de Deus, é divino. Então, a fonte de todo esse poder que temos hoje, como hoje vivemos a campanha de missões mundiais, viva o poder de transformar, não é uma transformação que acontece devido à minha qualidade, ao meu potencial para transformar realidades, mas é a graça de Deus, pelo poder que o Espírito dispensa sobre sua igreja e sobre os crentes, para assim desempenhar as funções necessárias e também um poder que nos leva ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, como o texto vai continuar nos falando. E a natureza desse poder, pasmem vocês, é a mesma natureza do poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, o poder que tirou Cristo Jesus do sepulcro, que ressuscitou. Você deve ter isso firme no seu coração. Mas não é apenas a natureza de um poder que não é nosso e que é o mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo, mas também que esse poder é um poder que nos capacita. Veja então que o poder de Deus exerce em nós uma capacidade agora, um revestimento, uma capacitação espiritual para fazermos a obra de Deus. Então, meu irmão, se a partir de hoje há empecilhos para que você realize a obra de Deus, a nossa lição está nos dizendo que não há mais desculpa, que não há mais impedimento. Por quê? Porque o poder desta palavra, o poder espiritual está sobre sua vida pela presença do Espírito. E você precisa pensar, então, nessa capacitação, como Efésios vai nos falar. Nós estamos estudando Efésios aí no nosso período de estudo às quartas-feiras, e aí a gente vai ver agora em Efésios 3:7, que nos fala no qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação de seu poder. Então, a própria graça e dom para que ele fosse ministro foi operado pelo poder de Deus. Isso nos evidencia que o poder é divino. A natureza do poder que a igreja tem é de Cristo, é de Deus. É um poder que nos capacita para realizar a obra. É um poder que é o poder do próprio Cristo Jesus. Veja como nós vamos ver que o seu poder, no texto que lemos, se refere justamente a Cristo, ao poder que há no nome de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver que é justamente uma referência ao poder de Cristo. E Pedro traz essa ideia como ele sendo uma testemunha, um testemunho vivo, ocular, de que Cristo havia ressuscitado, o poder de Cristo manifestado. Então vamos ver justamente isso, esse poder divino. Mas a revista nos conduz também a pensar no verso 3, não só no poder divino, mas também na ideia da provisão. É um Deus que provém nas nossas necessidades. E aí, nós vamos pensar no suprimento espiritual. Não sei se você já teve esse tempo de desânimo espiritual, de abatimento, E é um tempo que muitos estão assim devido à pandemia, devido a tudo que tem acontecido. Mas nós precisamos pensar que Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que provém e que o suprimento espiritual nunca falhará. Talvez o mantimento possa faltar, mas o mantimento, a firmeza, a capacitação, o suprimento espiritual nunca faltará, porque nós precisamos ver isso, que nos foi dada todas as coisas. Nós temos recebido, então, justamente essa
essa possibilidade de viver uma vida em que não nos falta. E essa é a ideia que o salmista declara: o Senhor é o meu pastor. E diante dessa realidade, a consequência da declaração e do entendimento de que o Senhor é quem me pastoreia, é o Senhor que é o meu pastor, eu entendo que não faltará nada. Pelo Senhor, que é o Senhor, ser o meu pastor, eu de nada terei falta. Então, você precisa entender esse mantimento, essa verdade de que nos têm sido doadas todas as coisas pelo poder do Senhor. Então, o poder do Espírito Santo, o poder que temos hoje como igreja, não é só um poder divino, que é um poder de natureza divina, um poder que nos capacita, que é o poder do próprio Cristo, mas também é um poder de provisão, é uma divina provisão que o Senhor tem nos dado, porque Deus doou. E aí você percebe isso, que Deus doou quando nós depositamos a fé em Cristo como Salvador. Ele nos outorga seu poder. Isso é muito importante para entendermos justamente essa capacitação que temos de participar naquilo que Cristo tem nos dado como igreja. Isso é muito importante. Mas aí você vê, uma outra questão é que Deus nos doou todas as coisas. Nos doou todas as coisas, e aqui não é uma apologia à teologia da prosperidade, mas é diferente disso. É essa doação para termos uma vida plena, uma vida completa, uma vida caminhando em santidade na presença do nosso Senhor. Uma responsabilidade, então, de sermos aqueles que obedecem os mandamentos do nosso Senhor. Isso é muito sério e muito importante de nós pensarmos. Portanto, não há condenação sobre os que estão em Cristo. Não há tentação que sobrevenha a nós e que não possamos negá-la ou vencê-la. O texto bíblico diz que não há provação maior do que se possa resistir. Então, isso deve ser um encorajamento para que possamos continuar firmes na presença do nosso Senhor, mas também é entender que essa vida, ou melhor, que essa divina provisão, ela não só é uma demonstração de que Deus nos doa essa possibilidade de vivermos em plenitude, mas também que nos conduz à vida e à piedade. Nos conduz à vida e à piedade. Veja, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E é muito importante pensar que esse poder espiritual é o que nos sustenta. É o que define, portanto, o nosso processo, o período intermediário entre a minha justificação e a minha glorificação. O momento intermediário entre a minha justificação e a minha glorificação na volta do Senhor, e a justificação quando aceito a Cristo, o processo até sermos glorificados com Cristo é justamente o processo de santificação. Então, é um processo, é uma condução a uma vida agora transformada, porque antes nós vivíamos no governo das trevas e fomos transportados, então, para a sua maravilhosa luz. E como antes mortos em nossos delitos e pecados, agora podemos viver em uma novidade de vida. E isso nos conduz à santificação, isso nos conduz a uma vida constantemente transformada pela palavra do Senhor. Então, o texto mesmo nos diz que o crente, então, ele é seguramente e eternamente seguro em Cristo. Se você tem se sentido desamparado, perdido, sem saber o que fazer nessa pandemia, saiba que a palavra do Senhor nos diz que nós temos uma segurança. Refúgio e fortaleza no Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente no tempo da angústia.
Clamei ao Senhor e ele me ouviu. Clamei ao Senhor e ele reclinou seus ouvidos para o meu clamor e atendeu a minha prece. Que você tenha essa certeza, meu irmão, de que Deus não só nos tem dado essa segurança, mas ele nos ajuda a perseverar até o fim. Se você está cansado, desanimado, meu irmão, saiba que o Senhor te sustenta até o fim. Ele te ajuda a permanecer na caminhada. Não desista, porque o Senhor está conosco. Apesar das tribulações, das tentações, dos pecados, das dificuldades, precisamos continuar firmes no Senhor, porque Ele nos sustenta. E aí nós vamos pensar que a palavra piedade, ela abrange a verdadeira reverência no culto a Deus e a uma ativa obediência. Então, a piedade é justamente essa junção entre a obediência plena ao Senhor e o entendimento de que nós podemos viver em culto a Deus. Por isso que a nossa vida é um culto, a nossa vida é culto a Deus. Portanto, Romanos 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, precisamos entender que a nossa vida, que essa condução a uma vida de piedade, é justamente esse entendimento de que podemos nos manter em culto a Deus. Irmãos, eu aqui quero mencionar uma mensagem que eu assisti de um pastor que eu sou fã, adoro aquele pastor, o pastor presbiteriano Jeremias Pereira. É um pastor abençoadíssimo, como ele mesmo diz, substância, né, que ele fala, e ele prega uma mensagem muito linda a respeito de Pedro, muito linda, e falando do poder da fé na rotina. Como não podemos abandonar a fé na rotina, meu irmão? A rotina não pode te parar, a rotina não pode esfriar a sua fé. Não digo só rotina na igreja, não, eu digo rotina na vida. A rotina não pode nos parar, meu irmão. Você tem que estar firme no Senhor, apesar da vida parecer igual, os dias parecerem iguais, mas você deve se prostrar, permanecer fiel ao Senhor. Então, nós falamos da suficiência espiritual, uma capacitação espiritual que nos traz plenitude de vida. Nós falamos da divina provisão, o Deus que provém, que doou a nós a possibilidade de sermos, então, crentes pelo poder do seu Espírito, que nos conduz a uma vida de piedade. E agora pensarmos nesse divino provedor, o Deus que não é só o Deus da provisão, mas é um Deus provedor. Um Deus provedor. E aí você vê o que a revista vai nos fazer uma pergunta interessante, ainda no verso 3, que diz assim: a luz do divino poder e da divina provisão são disponíveis para o crente uma questão que se levanta. Como nos é concedido o poder para vivermos em santidade? Como nós recebemos o poder para vivermos em santidade? Isso é muito sério. Em primeiro lugar, o texto vai falar que é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Meu irmão, a possibilidade de você viver um poder que te move a caminho do Senhor em santidade é justamente conhecê-lo completamente. Conhecer a Cristo completamente vai nos levar a viver uma vida de poder e santidade. Isso é verdade que o texto nos evidencia, porque a palavra utilizada aqui é epignosis, do grego, que significa um conhecimento que é total, que é completo, um conhecimento que é profundo e genuíno. E é muito interessante porque hoje nós vivemos o tempo do conhecimento, tempo em que todos sabem tudo a todo momento.
Há especialistas à torta e à direita nas redes sociais e que conhecimento não falta. Mas a verdade é que o conhecimento verdadeiro conduz a uma vida de transformação, principalmente falando do Evangelho. Principalmente. Se falando do Evangelho, é o conhecimento da salvação. É o conhecimento da salvação que nos leva, então, a entender que não é nossa, porque a salvação não vem das nossas mãos, a salvação não vem do nosso esforço, muito menos da nossa capacidade de crer, que até mesmo a fé é dom, dado pelo Espírito para que possamos adorar ao nosso Deus. Então, que você entenda que esse divino poder é um poder para que possamos viver em santidade pelo conhecimento daquele que me chamou. Isso é muito interessante. Mas em outro lugar, é justamente para a sua própria glória e virtude. E aí nós vamos pensar que o chamado refere-se à salvação. E aí você vê Deus, ao revelar a majestade do seu Filho, atrai pecadores para a própria glória e virtude. Esse livro aqui, ó, você está vendo? Ó, esse aqui, que eu já anunciei ele várias vezes, né, aqui em alguns momentos, que é o livro do Jonathan Leeman, pastor batista, se não me engano é americano ele, que escreveu esse livro, A Surpreendente Ofensa do Amor de Deus. E aí ele nos introduz essa ideia do amor de Deus como um bumerangue, não como algo que é simplesmente despejado sobre a humanidade, mas como um bumerangue que é enviado e que ele necessariamente deve voltar ao próprio Deus. Então, o amor de Deus é como um bumerangue que vai ao homem pecador, resgata, purifica, santifica, edifica, transforma, para que retorne ao próprio Deus a adoração, louvor e majestade. Então, o amor de Deus é como um bumerangue. Aí nós vamos pensar nisso, como esse agir do Espírito, esse poder divino de provisão, nos conduz a uma vida de poder para a santidade, mas justamente não para que o efeito, o resultado final de uma vida santa seja o meu benefício próprio ou a minha autopromoção de que eu sou santo, mas não, é para que o resultado disso seja a glória de Deus. Isso é muito sério e muito importante. Entendermos que é tudo sobre ele. Se eu não me engano, é Colossenses, ou acho que é Colossenses 5 que diz, não, é Romanos. Não lembro, literal, não lembro. Acho que é Romanos 5, que tudo é por ele, para ele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo existe por meio de Cristo, nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, é criação, propósito e retorno deve ser tudo para Cristo, porque nele está todas as coisas concentradas. Colossenses vai falar que nele habita toda a plenitude, em Cristo. Por isso, para a sua própria glória e virtude são as nossas vidas transformadas em santidade. Isso é muito interessante, porque aí aqui nos traz um ponto interessante que diz assim: é impossível escapar do inferno a não ser que, pela pregação do evangelho, a pessoa perceba que Cristo é o glorioso Filho de Deus, o Salvador, e reconheça a sua necessidade de arrependimento e assim venha a ele com fé, implorando salvação. E aí nós precisamos entender que não há salvação se não houver reconhecimento de culpa. Porque quem se considera autossuficiente e bom nunca se colocará em arrependimento aos pés do Senhor. Quem acha que é autossuficiente nunca se humilhará na presença do Salvador. Isso é sério, porque só recebe graça quem entende a sua miséria. Só recebe graça quem entende o tamanho da sua miséria. E aí se rende em adoração porque reconhece o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua culpa.
e diante do tamanho da sua culpa se vê desarmado e aí recebe a graça que mostra o tamanho da nossa salvação. E só há uma atitude diante de tão grande salvação: é render louvores ao nosso Deus e viver uma vida reta diante dele. Isso é glorioso. Isso é glorioso. E aí nós vamos perceber que Cristo mesmo que chama os pecadores para si, e todas as bênçãos, o poder e a provisão vêm somente para aqueles que creem na palavra e nos atos de Cristo. Então precisamos pensar justamente nisso também, de forma muito especial. E essa nossa lição, ela é grande, hein? Vamos ao ponto 4. Diz assim: a divina promessa. E agora nós já caminhamos para o verso 4 ainda, no verso 4. Estávamos até agora no verso de número 3. E aí, verso 4 diz assim: pelas quais ele tem nos dado suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E aí nós vamos ver justamente agora a promessa divina. Nós vimos até aqui o divino poder, a divina provisão, o divino provedor, mas agora nós vamos ver a divina promessa de Deus para nós. E em primeiro ponto que o verso 4 nos diz é que as promessas, elas são preciosas e grandíssimas. Preciosas, meu irmão. Não há promessa maior que a promessa de Cristo. Não há. Essas palavras incluem todas as promessas divinas, de vida espiritual aos que estavam mortos em seus delitos e pecados, ressurreição àquele que nem vida tinha, habitação do Espírito Santo num lugar que só habitava pecado, abundância na graça em alguém que era recheado de pecado. E aí nós vamos ver que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus por isso. E a alegria, e a força, e a orientação, e socorro, instrução, sabedoria, o céu e as recompensas eternas. Tudo isso nós temos pela presença do nosso Senhor, pelo benefício da graça de Deus, sermos achados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero que você leia aí a sua lição, a sua revista, nesse quarto aspecto, no A, no ponto A, todas as promessas daquele que estão em Cristo, meu irmão. Se você está desanimado, se você está se sentindo desamparado, leia essas promessas, que você tem vida espiritual em Cristo, você tem vida ressurreta, você tem o Espírito Santo, graça abundante, alegria, força, orientação, socorro, instrução, sabedoria, céu e recompensas eternas. Tudo isso recebemos graciosamente pelo poder em Cristo Jesus. Mas não só essas preciosas e grandes promessas, mas a coparticipação na natureza divina. Isso é o maior mistério. Sermos nós, pecadores, miseráveis, que não merecemos nada mais senão a morte. Recebermos graça, e graça tamanha, que nos permite sermos coparticipantes da natureza divina. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho. E o Senhor concede que todos os que creem se tornem coparticipantes da natureza divina. Isso não ocorre na vida futura, mas já no presente. Já vivemos essa realidade, aqueles que creem em Cristo. Portanto, aqui e agora, o crente pode ser coparticipante dessa natureza e possuidor da vida eterna. Então, isso é muito sério. E também ele é livrado de corrupção. O verso 4. Livrado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Então, aqueles agora que participam da vida eterna com Deus, eles escapam dos efeitos do pecado, que é somente morte. Somente morte. E agora, nós vemos que essa corrupção é a ideia de uma decomposição. Não sei se você já teve oportunidade de ver um corpo se decompondo, ou um processo de putrefação e de odor muito ruim de um cadáver em decomposição. Eu tive a oportunidade, não de ver um cadáver em decomposição, mas enquanto nos primeiros períodos do curso de psicologia, eu tive que fazer uma matéria chamada neurofisiologia. E aí essa matéria você tem que fazer laboratório, aula no laboratório. E lá nós tínhamos, no laboratório de anatomia, nós tínhamos corpos, e não só corpos, mas pedaços, né? Cérebro, partes íntimas e regiões para serem estudadas. E como o odor é forte, meu irmão. Como é cheiro, porque na verdade estava se utilizando formol, né, para preservação das de tudo aquilo, né, de todas as partes. Mas como foi o retrato que eu pensando nessa lição, foi o retrato que me veio. Corpos em putrefação é a ideia da corrupção nesse texto. Corpos que estão se decompondo, estão saindo da sua natureza, que é de progressão, de crescimento. Veja, então, quando se opõe ao evangelho, sempre há uma troca de valores. Que o evangelho é crescimento, é vida, é restauração, é plenitude. A corrupção é justamente a regressão, é a putrefação, é o odor, é a regressão realmente. Isso é muito sério de se pensar, porque justamente essa decomposição moral do mundo é originada das paixões, das concupiscências. E nós só seremos livrados disso plenamente quando Cristo voltar. Então, ainda vivemos esse poder não mais dominador do pecado, porque não há mais pecado, não há mais, perdão, não há mais poder sobre nós desse pecado, mas ainda temos uma natureza pecaminosa. Mas ele não mais tem poder sobre nós. Somos ainda influenciados por esse ambiente, né? Esse sistema que nos rodeia, mas somente na volta de Cristo nosso Senhor viveremos livremente desse poder dominador e escravizador do pecado, que Romanos vai falar muito bem. E aí, então, nós vamos pensar no segundo grande bloco, para já começarmos agora a pensar numa conclusão deste pedaço, né, desta perícope. E aí eu quero que você entenda, justamente agora, em segundo lugar, o empenho para ser cristão. Meu irmão, se você acredita que dá para ser cristão sem esforço, você não entendeu o que é a vida cristã. Vida cristã exige esforço, exige dedicação e exige, talvez, as nossas próprias vidas. Eu não lembro quem disse que a salvação ela é de graça, mas eu não lembro muito bem a frase, mas é mais ou menos isso. A salvação é de graça, mas o discipulado custa a nossa própria vida. Então, caminhar com Cristo custa a nossa vida, meu irmão. Custa a vida. Mas, como é bom servir esse Deus. E agora eu vou citar o grande piedoso cristão do século XXI, da Igreja Batista Central de Cosmos, meu irmão em Cristo, Zezinho, que diz sempre essa frase que me marca muito: vale a pena servir esse Deus. Vale a pena, apesar das dificuldades, vale a pena servir esse Deus. E então esse empenho de ser cristão, e aí nós vamos pensar nesse esforço esperado. 5a nos diz: e por isso vós mesmos, empregando toda a diligência, esforço esperado,
espera-se da sua igreja, Cristo espera-se, ou melhor, Cristo espera da sua igreja justamente essa diligência, esse trabalho, esse momento de grande esforço na providência do que for necessário para a pregação, para a continuação, para a extensão do evangelho. Isso é muito forte. E nós vamos ver que, em vista da grande obra de Deus para nos salvar, somos compelidos a empenhar todas as faculdades regeneradas, com toda a diligência, para experimentar a santidade de vida. Então, como eu falei, exige tudo de nós. Todo o nosso ser deve caminhar nesse processo de santificação. Da mente, do coração, da sexualidade, do nosso modo de falar, de ver, de agir, de pensar. Porque quando a Bíblia fala do nosso coração, ela está se referindo sempre ao nosso querer, sentir, pensar e desejar. Então, são os âmbitos da natureza humana: querer, sentir, desejar e pensar. Isso é muito importante de nós avaliarmos. E aí nós vamos ver que a fé é o solo em que o fruto da santificação cristã cresce. E o que o crente deve fazer é associar ou acrescentar à fé as virtudes que seguem. Então, é enxertar, é acrescentar nessa fé virtudes espirituais, crescimento, frutos sendo gerados. E aí nós vamos ver as qualidades dessa busca, qualidades desse empenho em ser cristão, de 5 a 7. E por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé, perceba. Acrescente a essa fé que já existe, acrescente. Se você, meu irmão, vive com a mesma fé há muito tempo, provavelmente você esteja anêmico espiritualmente. Se a sua fé ela não cresce porque você não tem adicionado novas experiências, novas virtudes, novos dons a isso, provavelmente a sua fé está anêmica, meu irmão. Então, acrescente a essa fé a virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Isso tudo que nós vamos ver agora relaciona, então, as qualidades que devem brotar de uma fé cristã verdadeira. Preste atenção nisso. Em primeiro lugar, virtude, excelência moral, um tempo de decadência moral. O texto nos desafia a vivermos uma vida que é o caráter de Cristo sendo transformado em nós, até sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, até que Cristo seja formado em vós. Isso é muito importante. A virtude moral da igreja, o conhecimento, a excelência moral em acrescentar conhecimento. E aqui não é conhecimento em um sentido mundano. Não é você virar PhD em teologia, mas é você adicionar à sua vida de fé sabedoria e discernimento espiritual, que é muito necessário no nosso tempo. É pensar no domínio próprio, o domínio de si, o domínio, o controle, a autodisciplina, a autossubmissão. Isso é muito importante. Pensarmos na perseverança, o ato de não desanimar, meu irmão. Estamos em um tempo tão difícil que o povo está desanimando, está debandando da fé, está sem esperança alguma, mas é o tempo de acrescentarmos estas virtudes à nossa fé. Se nessa pandemia, meu irmão, você conseguiu adicionar na sua virtude, na sua fé, algumas dessas virtudes, meu irmão, glorifique a Deus. É pensar nessa perseverança de não desanimar diante das adversidades. É pensar na vida piedosa, reverência a Deus, temor ao Senhor. Isso é muito importante de você pensar. E a ideia da fraternidade também, no verso 7, é a afeição a Deus e a afeição aos outros.
o amor a Deus, o temor ao Senhor, e assim também isso manifestado no próximo, e o amor, que seria o afeto por nossos irmãos, que nos conduz, então, ao amor de Deus. É a manifestação desse amor de Deus agora na comunhão, que não é apenas um sentimento, mas é um mandamento. Por isso que a nossa fé, ela tem aspectos racionais e volitivos. Ou seja, o nosso querer, o nosso desejo, as nossas emoções, mas também o nosso pensamento, a nossa intelectualidade. Isso é muito sério. O amor cristão não é um sentimento, senão, em primeiro lugar, uma obediência a Deus. Nem sempre você demonstra o amor por meio das suas emoções, mas sim por meio das suas atitudes de obediência. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Terceiro, vai nos falar sobre essas opções diante da vida cristã. É colocado, então, dois caminhos diante do cristão. A possibilidade de viver tudo que temos falado aqui, uma vida frutífera, ou então uma vida como uma figueira seca, como um lugar que não tem água, um deserto que não flui vida. Você pense nisso. E na caminhada cristã há esses dois processos. Você ser uma árvore que está até viva, mas que já não dá sombra, porque ela não tem galhos e folhas vigorosas para prover descanso e conforto e sombra. Não é uma árvore mais que dá bons frutos, porque ela não está bem robusta e bem enraizada, mas uma árvore que é até duro que vou falar, mas uma árvore que às vezes ocupa espaço. Mas o Senhor quer regar com amor e com a palavra, com a sua graça, para que haja vida novamente, como foi a promessa do tronco de Jessé, né? Florescerá. Do tronco de Jessé florescerá. E aí uma referência ao Messias, que viria como uma árvore frondosa, e que se diz a videira verdadeira, em que nele há muitos frutos, aquele que permanece. Pensar nisso, mas é não ter uma vida infrutífera. Que o maior desserviço ao sacrifício de Cristo é ter uma vida infrutífera, meu irmão. Não deseje isso. E aí, essa vida sem fruto é uma visão espiritual doente. Portanto, é um crente míope, que só vendo o que está perto. O míope só consegue ver o que está pertinho. Mas a visão espiritual, a vida em Cristo, nos amplia horizontes, podemos ver além da pandemia, podemos ver além da morte, podemos ver além de tudo isso, porque estamos no Senhor, e aqueles que estão no Senhor têm olhos como o da águia, são revigorados. Então não seja crente míope, meu irmão. Não seja crente míope espiritualmente. O crente espiritual doente, ele não só é míope, mas ele também é possivelmente cego, incapaz de enxergar o que é mais importante na vida e perceber os verdadeiros valores espirituais. Seja tempo de você estar livre espiritualmente, para que o Espírito Santo toque em você e acrescente virtudes à sua fé. É tempo de crescer, meu irmão. Como citei antes ao pastor Jeremias Pereira, ele fala sobre esticar a vossa fé. Estique a sua fé, meu irmão, até onde mais você pode ir, meu irmão. Desafie você mesmo, se desafie. Até onde mais pode se esticar. Tenha isso como meta no seu coração. Mas o crente espiritual, o crente doente espiritualmente, ele também é inativo.
Foi o que eu falei antes, é uma árvore que não serve, uma árvore que não dá fruto, Mateus vai dizer, uma árvore que não dá fruto, ela não serve para nada senão para ser lançada no fogo e ser pisada. Então não queira ser este, meu irmão. Porque crente inativo é sinônimo de ociosidade, é inoperância, ineficácia, algo que não serve para o crescimento. E aí é pensar que é infrutuoso. Nem conhecia essa palavra, infrutuoso. Bonita, né? Infrutuoso ou infrutífero. Uma referência interessante. Uma professora minha do Betel, professora Joseni, nos fala da ovelha gorda. Existe a ovelha gorda, nossas igrejas estão cheias de ovelhas gordas, cheias de informação, mas que não passam essa informação na vida. Isso é muito sério. Mas que você não seja também esse crente infrutífero, que está cheio, uma ovelha gorda, mas que não transfere aquilo que está vivendo no Senhor. E assim, em último lugar, pensarmos justamente em qual é o alvo que devemos alcançar. Qual é o alvo? Verso 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firmes a vossa vocação e eleição. Firmeza na vossa vocação e eleição, porque fazendo isto jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro insiste que os seus leitores escolham a primeira opção. Procurai diligentemente, cada vez maior. Seria o empenho, em buscar ao Senhor, em buscar as virtudes cristãs, em busca de dons novos, especializar-se nos seus dons, polir os seus dons. Isso é muito importante, meu irmão. Porque às vezes você tem um dom, sabe que tem o dom, está utilizando, mas não está polindo ele, não está preparando ele para ser mais eficiente na obra do Senhor. Isso é muito sério também. E aí, isso vai nos permitir não tropeçar em tempo algum, viver uma vida em santidade, ver uma vida que, apesar dos possíveis tropeços, nós vamos entender que a ideia que Pedro quer nos dizer é que o cristão será poupado de uma derrota desastrosa, essa queda. É a ideia de evitar uma queda desastrosa, se você se manter firme. E uma vida que demonstra um progresso. E é uma prova silenciosa da eleição divina. Então, estamos diante de uma prova da verdadeira eleição, se fomos realmente chamados para Cristo, se vivemos esse processo de transformação. E, por fim, o destino final de toda essa caminhada, a morada celestial, o céu, ao destino celestial, em que viveremos na entrada do reino eterno do nosso Senhor Jesus. E que estaremos juntos, então, nesse reino glorioso de Cristo. Mas antes de lá chegarmos, temos que viver uma vida reta e santa perante o Senhor. Que essa revista tenha nos desafiado, tenha desafiado você, como ela tem já me desafiado ao longo dos estudos, para pensarmos numa vida mais reta perante o Senhor, uma vida que dá fruto, uma árvore frondosa, que independente da idade, é uma árvore frondosa que dá frutos, frutos valiosos para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Um forte abraço.